sejam muito bem-vindos ao Caxias Conversa, o podcast da Câmara de Caxias do Sul. Hoje estreando um quadro muito especial, onde o podcast será apresentado e produzido pelos estagiários da comunicação do Legislativo. Eu, Vitória Chuantes, estagiária de jornalismo, estou aqui junto com o meu colega Vitor Ló para a gente apresentar o podcast de hoje, que será sobre cinema brasileiro. Oi, Vitor, tudo bem? Oi, Vitória, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui hoje apresentando o Caxias Conversa. Antes de tudo, eu queria apresentar as nossas convidadas. A gente está aqui com a Cibele Tedesco, que recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado em 2024 pela participação do filme dela em Até que a Música Pare. E Noelle Scur, jornalista, colaboradora do UOL e criadora do podcast Cinema 5, onde traz um guia rápido sobre as produções cinematográficas. Tudo bem? Olá, Vitor. Olá, Vitória. Um prazer estar contigo, Cibele. É isso mesmo, estamos nesse canal de podcast, né, o Cinema em 5, onde a gente dá umas dicas aí, inclusive já dei a dica da Cibele algumas vezes, e é uma honra poder vir acompanhar vocês e falar um pouquinho sobre o nosso cinema nacional. E eu tô extremamente feliz em ter sido convidada para esse podcast, que aliás acho importantíssimo a gente ter um canal desses dentro da nossa cidade tão grande, né? E principalmente feito por estagiários. Isso é uma coisa muito legal, ver gente jovem se interessando pela cultura da cidade. Então, Noelle, muito prazer em estar junto contigo, Vitor, Vitória. E o pessoal que está nos assistindo também. Então, hoje a gente está falando sobre o cinema brasileiro e a gente teve recentemente a alegria de ter a Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro. É a única brasileira que ganhou na categoria de melhor atriz de drama. E concorrendo pelo filme Ainda Estou Aqui, que também está pré-indicado, está na lista de pré-indicados do Oscar. Não é isso, Vitor? Isso mesmo, Vitória. O Oscar, em dezembro, eles divulgaram uma lista com os pré-selecionados para algumas categorias, incluindo a categoria de melhor filme internacional, incluindo Ainda Estou Aqui. É incrível, né? A gente está na torcida aqui para que a Fernanda, representando todos os artistas brasileiros, consiga passar por esse funil ali, nessa peneira e levar o nosso cinema brasileiro. E que já passou por né, que a gente não imaginava. Ela mesmo tirava nossas expectativas, né? Ela dizia, não, gente, acho que deu pra mim, já abram o espumante quando ela foi indicada. E eu tava assistindo ao vivo, fiquei aguentando meu sono, era ali no início da madrugada. E aí, quando eu vi a tradutora do evento, ela mesmo já estava se emocionando, eu já estava dando uma pescadinha e eu acordei junto com ela, assim, e levei o mesmo choque, assim, da Fernanda Torres, né, e agora a gente esperando a próxima lista. Já saberíamos a lista final, mas foi adiada por conta dos incêndios em Los Angeles. Agora a gente está aí fazendo as orações, né? Tem vários memes aí nas redes sociais. Oração pela Fernanda Torres às 11h42, todos juntos e reunidos. Então, agora daqui uns próximos dias a gente já vai ter a lista correta e certinha, e eu espero que tanto o filme quanto ela sim estejam nessa lista. Inclusive, a revista Variety, que é uma revista muito importante de cinema dos Estados Unidos, já tinha acertado, né? Falado que sim, a brasileira estaria indicada ao Globo de Ouro e que ela era uma favorita, mesmo ela não acreditando. E agora, de novo, eles dizem que sim, que a Fernanda Torres provavelmente quase que 100% será indicada. Não, e depois tem todo o esquema, assim, ó, ela própria como atriz, e também o contexto da história, né? Eu acho que isso também conta. Eu andei eu sempre gostei de cinema, né? E sou muito fã da Fernanda, assim, já vi vários filmes e atuações dela, né? Não ao vivo, mas na TV. Então eu acho que, assim, eu acho que ela, pelo fato de ela ter superado as outras atrizes também, né? Porque eram... E que gente, era assim, ó, aquelas que é Hollywood, né? Que a gente Exato. vê. E ela era a única que não era tão conhecida, né? Quer dizer, não, acho que nem era tão conhecida assim. Se bem que ela recebeu um prêmio pelo Marvada Carne, não é?
Foi lá na década de 1980, né? Que ela recebeu o Cannes, era por um do Arnaldo Jabor, que era... Agora me fugiu o nome do filme. Eu não sei se não era... Bom, Marvada Carne rendeu pra ela um Kikito de melhor atriz. Em 1975. Isso aí, ó. Também, então, esse eu assisti, ela era bem novinha, né? Sim. Então, olha só como... E assim, ó, eu até entendo, depois de ter mergulhado nessa do cinema, essa coisa do estar na lista... É uma coisa muito incrível, gente, porque são muitos filmes, sabe? Eu também participei desse Até que a Música Pare, e é um filme de baixo orçamento, né, assim, perante todos os outros, ele é cheio de fomentos, né, de leis de incentivo e tal, e assim, ó, são, assim, ó, 300 filmes se inscrevem para os festivais. E aí tu tá dentro dos 10, dos 13, né? E ficar entre os 5. E ali é o mundo inteiro também, né? Numa qualidade muito maior e né, um valor de orçamento maior também, né? Então, vou te contar, É por isso que até alguns críticos dos Estados Unidos falaram o seguinte: é muita ingenuidade as pessoas acharem que todos os votantes do Oscar assistiram a todos os filmes. Então, o fato de o Brasil estar fazendo verdadeira seleção brasileira e na rede social, tanto do Oscar quanto do Globo de Ouro, ajuda ela a ganhar o prêmio? Não, mas ajuda o filme a ser tão conhecido e gerar tanta curiosidade que, de repente, algumas pessoas e até votantes que não tinham assistido, sim, vão assistir e dar aquela devida importância àquele título, né? E falando exatamente sobre isso, sobre a devida importância que o filme deve ter, porque ele se passa numa época muito marcante para o Brasil, né? Ali a ditadura militar. Então, vamos falar um pouco sobre isso, de o porquê o filme ele está sendo tão comentado hoje e a importância dele para a democracia. Vamos comentar um pouquinho sobre? Com certeza. Então, sim, e depois a história, sempre uma história de cinema tem alguma fantasia que se coloca no meio, né? Até pela plasticidade, né, para que a coisa fique atraente. Mas é uma história muito dura, né? Muito dura, muito verdadeira, que a gente assiste. Nessa época, eu venho de Veranópolis, uma cidade do interior, que as coisas são mais, as pessoas se conhecem, então não tem não é como São Paulo, que as pessoas fazem passeatas e levantam essas bandeiras todas. Então eu venho de uma cidade mais tranquila para isso, né? Não é como Caxias mesmo, que Caxias também tem, né, uma movimentação. Então nessa época mesmo vivendo, né, nesse período aí, a gente parecia que as coisas tinham que ser abafadas, sabe? Eu me lembro que na minha cidade, na minha família, minha mãe dizia que eu não devia falar a palavra governo. Eu era pequena, assim, não em 80, mas em 70, né? Que foi todo aquele período. E na escola a gente não sabia de nada. E aí, tu ouve uma história dessas. Eu me lembro que eu fui no cinema, eu fiquei chocadíssima, sabe? Porque pensa só, tu tá em casa e tudo bem, né? O cara tinha um histórico de vida política, né? Que não seria o meu caso da minha, né? Mas aí, de repente, as pessoas entram na tua casa e tomam conta de todas as tuas coisas, né? Eles te abafam. Então é muito dureza. Eu acho que a gente tem que pensar muito, né? A gente agora tem uma liberdade de falar aquilo que a gente quer e tudo bem, né? Agora tu vai lá e mata alguém, é óbvio que tu vai ter que responder por aquilo, né? E até por aquilo que a gente fala. Eu acho que as pessoas podem se defender, inclusive. Isso faz parte da democracia, de tu atacar e poder responder. E ali, nesse período, não. Eu acho não pode falar depois. Sabe que muitos jovens foram apresentados agora, né? Esses que assistiram o filme foram apresentados agora a esse período do Brasil. Muitos estavam por fora ou achavam até que era um pouco de fantasia das pessoas contando, e eles talvez entenderam melhor o que aconteceu num momento de ditadura num país. E o interessante desse filme é que não é um drama rasgado, ele é sutil. Então as pessoas têm que entender um pouco da nuance do que está acontecendo ali.
E parte dessa reconhecimento todo pela Fernanda Torres é porque uma pessoa, enquanto atriz, e aí a Cibele concorda ou não, ela quer mostrar que ela consegue chorar bem, que ela consegue gritar bem, que ela consegue se expressar de uma forma muito intensa. Só que a Eunice Paiva não se expressava dessa forma. Então ela teve que passar todo o recado com o olhar, com uma postura corporal contida, e isso que seguiu com a Fernanda Montenegro no final, que aí eu até gostaria de falar coisas que eu prestei atenção, mas aí não sei se alguém que vai assistir já realmente viu o filme, vou dar spoiler. Mas isso também é uma simbologia do tempo da ditadura. Então, por isso que também o Walter Salles foi tão feliz. Além de ele ter entregado um produto sutil, ele também fez essa simbologia sutil com essa época onde as pessoas tinham que ser reprimidas. Aliás, eu vi eu não sou muito seguidora de redes sociais e tal, eu dou uma espiadinha de vez em quando, e vi um canal francês falando que a Fernanda Torres foi monocórdia, sei lá. Eu vi também. E aí eu fui ver o que era, né? Porque, enfim. E aí dentro da questão vocal que a gente canta, o monocórdia é uma corda do piano. Tom, 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 tom. Então, é aquela fala, é exatamente aquilo que ela está dizendo. É uma fala mais contida, que tu fica falando. Não é aquela coisa, né? Sabe? Então, que reflete o tempo. Claro, e aí as pessoas ficaram muito brabas com esse pessoal desse canal, desse canal, porque justamente era assim, ela não podia ser espavitada, né? Enfim, ser bem toda, né? Teve uma cena que ela ficou tão emocionada que ela caiu no choro, né? E ela continuou gravando para, se fosse o caso, de aproveitar, mas o Walter Salles cortou, né? Porque a Eunice Paiva não era essa. Então, para ver a sutileza da coisa. Inclusive, se eu não me engano, foi na entrevista que ela deu pra Globo, logo depois que ela recebeu o Globo de Ouro, que ela falou que ela esperava que eles de fato tivessem conseguido passar a história real da Eunice Paiva, né? Se eu não me engano, foi mais ou menos isso que ela falou, assim. Porque, além de tudo, o papel dela, a função dela como atriz é também honrar e respeitar a história da Eunice. Tanto que ela escolhe até o figurino em homenagem à Eunice, né? Sempre sóbrio, com cores mais escuras. Eu diria até que é uma responsabilidade em dobro. Já a responsabilidade participar de um filme e atuar nele, mas é uma responsabilidade em dobro quando representa uma pessoa que existiu e com uma história tão delicada quanto a da Eunice Paiva. E real, e quantas famílias viveram isso, né? E até hoje a gente não falava e não dava devida importância. Nós, enquanto nação, muitas pessoas, é claro que sim. Mas esse chamarisco do Brasil todo, entender uma história e colocar a lupa sobre aquilo, né? Foi a partir de agora. Não, e assim, voltando a falar um pouquinho sobre as ações de uma ditadura, é aquela, a gente vê também de outros países, mas no nosso, né, nesse filme no caso, e na época, é assim, às vezes a gente é uma família, e aí uma pessoa é o foco, só que todo mundo era pego, sabe? Assim, tipo, era o irmão da pessoa. E aí teve uma série brasileira que falou desse período também, que eu não tô me lembrando o nome. Mas é isso, pegaram o irmão do cara que tirou uma pedra lá e quebrou, não sei o quê. Então, o irmão era pra ser pego. E aí, foram no irmão dele, que era médico, que não tinha nada a ver com a história. Era, claro, né, gostava do seu irmão, mas ele ficou anos exilado por causa disso. Então, é todo mundo que sofre um certo preconceito. E sabe, uma coisa que eu achei interessantíssima é que as pessoas também tendem a dizer que só acontecia isso com quem era guerrilheiro, por exemplo, naquela época, né? Não, ali foi dito, inclusive, que pessoas que simplesmente entregavam uma carta. Então, eu sei que o filho da Cibele está exilado em Londres e eu recebi uma carta para ele avisar a mãe dele que está vivo. Eu simplesmente fiz isso aqui, te entreguei, pronto. Isso, inclusive, a gente estava comentando lá em cima um pouquinho antes de descer para gravar o podcast, o Vitor mesmo comentou isso, né? Porque o Rubens Paiva, perdão,
ele não ele participava só entregando cartas. Ele não trabalhava com armas, ele não ajudava guerrilheiros, ele... Só por esse motivo ele foi, enfim, sequestrado e depois descobrimos que ele foi morto e... Por anos não teve justiça. Inclusive teve a mulher e a filha praticamente torturadas quando foram capturadas. Sim, e tem isso também. Se a gente consegue se colocar no lugar num papel desses de a menina que era 14 anos, né, a filha, que passava por um corredor e eu via aquelas pessoas gritando. Isso. Gente, eu não consigo nem ouvir um bebê chorando, que a gente fica angustiado. Então tu imagina... E a mãe passando e achando que a filha estava por ali, né? Ah, pois é. Então eu acho que a gente tem que pensar muito mesmo, né, em avaliar, assim, já que a gente está num país que tem democracia e a gente ver as pessoas aonde a gente vai votar, em quem a gente vai, né, enfim. E é tão interessante ver que o Marcelo era o criancinha da história toda, né, e ele que observou tudo aquilo, voltou a tudo aquilo. Escreveu o livro, né. E ele foi a criança que estava vivenciando tudo aquilo, talvez nem com a percepção... Claro que não com a percepção inteira do que estava acontecendo. Aí traz aquela situação do cachorrinho, né? Que até eu vi uma entrevista, não existiu o Pimpão. O cachorro Pimpão foi uma questão já do filme. No livro... Eu disse que às vezes eles... Por isso que eu lembrei quando tu disseste da fantasia também, né? Pra contar uma história precisa, né? Na verdade, tinham alguns gatos que visitavam a casa e que a família gostava e se afeiçoou a alguns gatos. E teria acontecido aquilo com um gato. Então aí no filme foi colocado o cachorro Pimpão, que eu achei assim de uma sensibilidade, aquilo ali, gente, uma situação de uma cena que envolveu um cachorro fez com que a gente se emocionasse, porque ali estava materializado o que estava acontecendo. Na família. Não, e depois também, continuando, né, a gente vai lembrando das cenas, aquela coisa que tu tá em casa, tu olha pra fora, tem um carro estacionado que fica o dia inteiro olhando pra ver o que tu vai fazer. Daqui a pouco, a gente nem vai fazer nada, tu começa a ficar com medo de tudo. Então, olha só, é uma pressão psicológica que existiu e que era assim mesmo. Acho que por isso que a minha mãe dizia que eu não devia falar a palavra governo. Porque daqui a pouco diz governo, alguém vai lá e entende o que está acontecendo na tua casa. Ouve só a palavra solta ali, né? Isso. Só antes da gente continuar, abrindo um parênteses para os nossos telespectadores, o filme Ainda Estou Aqui foi inspirado no livro Ainda Estou Aqui, que foi escrito pelo Marcelo Rubens Paiva. É isso, né? Rubens Paiva o pai, Marcelo Rubens Paiva o filho, que era o filho mais novo do casal. Mais novo. Tinham as meninas antes dele, né? E o único menino. Isso, o único menino ali da família. Então foi ele que escreveu todas as memórias desse período que a família passou. Então, voltando um pouquinho só ao que a gente mencionou antes sobre essa época do Brasil, sobre a ditadura e democracia, enfim. Todo o caso, ele... Só foi possível descobrir a história de verdade por conta da Comissão da Verdade, né? Então, pra gente falar um pouquinho sobre a importância de ter essa Comissão da Verdade para saber as coisas que aconteceram naquela época, né? Foi daí que as pessoas tiveram um atestado de óbito do seu familiar, que até então ficava aquilo, sim, mas eu acho que mataram ele, sim, mas eu acho que... Ficava naquela dúvida, né? Não tinha certeza porque do que aconteceu. Mesmo que soubesse... A gente achar e saber dentro de nós é uma coisa. A gente ter algo oficializado é outra. E além de tudo, é oficializado que aconteceu uma injustiça. Então, assim, a cena de que ela que fica feliz por causa de um atestado de óbito é contraditória. 40 anos depois, né? Foi um tempão depois. Pois é, então, assim, ó... a gente fica pensando, tá, mas quem é que foi a pessoa que começou essa coisa? Não, vamos falar a verdade, como é, né? Eu acho que é uma questão da evolução do ser humano, né? Eu acho que a gente tende, pelo menos, se pensa em usar ter as nossas ações em cima das experiências dos outros, porque eu não vou esperar ter um problema de ser, sei lá, assaltada, né, para depois começar a defender as pessoas que são assaltadas, né? Então eu acho que é óbvio, assim, a gente precisa, o mundo roda para frente, a gente não pode ir lá atrás e querer brigar com paus e
e pedras, né? Sim. A gente precisa usar a nossa inteligência de seres humanos e usar Pro coletivo. pro coletivo, a ciência, quer dizer, eu não trabalho com ciência, mas tem gente que todo dia vai para um laboratório e vai descobrindo coisas para que a nossa vivência seja cada vez melhor, né? A vivência coletiva, na verdade. Então, com certeza a gente não pode retroceder. Por isso que é importante sempre relembrar o que aconteceu no passado para que não se repita no futuro. A Noélia, ela tinha comentado que foi a primeira vez que algumas pessoas devem ter tido contato com obras que retratam a ditadura, mas ao mesmo tempo também muitas outras pessoas que já tiveram esse contato, elas puderam relembrar, porque querendo ou não, a democracia, ela acaba, se a gente não tomar cuidado, ela acaba correndo risco. É que dá trabalho, né? Como, infelizmente, a gente teve o acontecimento de 2 anos atrás, no 8 de janeiro de 2023, quando invadiram lá em Brasília. E muito interessante, a gente está conversando aqui num canal de TV da Câmara dos Vereadores da cidade, sabe? Eu acho que é bem importante, que a gente sabe que tem opiniões de um lado e opiniões de outro. Então, é muito, muito relevante esse papo da gente de estar falando sobre esse tipo de coisa dentro desse espaço. Então, parabéns. E olha o que nos trouxe aqui, uma produção cinematográfica. Uma produção cinematográfica. A arte, ela também está aí para que a gente reflita, aliás, ela está aí não só para que a gente tenha alguns minutos de fuga da realidade, mas para que a gente reflita, e não só para mostrar o nosso lado bonzinho, e sim o lado que a gente precisa melhorar. Então, às vezes, as pessoas não gostam de ver tal manifestação artística. Então, já existe um motivo aí, né? Porque isso está em nós, está na nossa sociedade. É por isso que a gente precisa da arte. E aí, isso me faz lembrar que o Brasil, ele vem produzindo coisas lindas antes do Ainda Estou Aqui. Nós tivemos ano passado um cineasta grandioso no mundo, que foi o Francis Ford Coppola, que fez questão de vir para o Brasil divulgar o filme dele, o Megalópolis, não só por gostar do Brasil, mas por amar Glauber Rocha, por exemplo. Então, ele veio para cá para falar de um cineasta brasileiro que lá na década de 1960, 70, agora não lembro exatamente, ele foi o vanguardista, né? Isso, do cinema novo. O cinema novo no Brasil, que trouxe o que? A crítica social. Então, a partir daí que muitas pessoas conheceram alguns assuntos que nunca nem tinham parado para pensar. Então, quando se fala, a Lei Rouanet não deveria estar investindo nisso. Não investiu mesmo no Ainda Estou Aqui, porque não pode. É um longa-metragem e não se enquadra, né? Falaram isso, não aconteceu. Mas se tivesse acontecido, que bom, porque eu acho que tá aí para isso, né? Para que a gente seja colocado no mundo e no nosso país como algo importante. A gente não está assistindo doramas do nada. Eu não sei se a Cibele vai lembrar, eu já na minha idade, talvez vocês são jovenzinhos e já achem mais comum ver atores e produções sul-coreanas na televisão. Tu conseguia ver isso? Eu nunca tinha visto. Agora a gente está vendo coreanos nos streamings e fazendo grande sucesso. Por quê? Do nada, porque o país investiu. Ele começou a perceber que existia uma indústria cultural ali muito forte, fez pesquisas para isso, né? Então, ele começou há mais de 10 anos a fazer um investimento nisso. Então, quer dizer, o Estado também está ali nas questões de arte, nas questões cinematográficas. Sim, com certeza. Sim. E também, só sublinhando tudo aquilo que tu falou, a arte é a parte sensível da gente, é onde ninguém sai de uma exposição de arte, de um espetáculo de música, de um teatro, de um cinema, se tu não sai com algum pensamento ou de uma forma diferente, ou mais triste, ou mais alegre, mexe com a sensibilidade da gente. E exatamente isso, a gente precisa falar sobre essas coisas. A gente viu que ao longo da evolução do homem, eu de novo, até parece que eu sou um super expert, mas não, a psicologia é um ramo que surgiu há não muito tempo, se a gente vai ver. Sim. Entende? Então, e agora ela está correndo muito, né? Na época que eu morava em Veranópolis, quem fazia terapia era uma pessoa muito fora, sabe? Era louco, então era uma coisa muito preconceituosa. E até pouco tempo atrás, né?
Não faz Até muito. hoje em dia, às vezes. Ainda tem gente que não quer fazer, tem gente de algumas gerações, um pouco maiores do que até na minha geração, que não faz. Resistentes. Porque isso é feio, Uhum. sabe? Então, é muito. Tudo que tu falou, muito legal, assim, sobre a questão da Lei Rouanet, que às vezes eu queria comentar também uma coisinha da Lei Rouanet, que me chama a atenção. Às vezes a gente ouve dizer, pois é, as pessoas que são contra, né? Porque eu tenho pessoas que eu conheço que não acham bom, que imagina, dar dinheiro para aqueles ali artistas que têm dinheiro, que os super famosos. Por exemplo, Cláudia Raia. Não que eu seja super fã, mas eu acho uma pessoa muito... Para estar onde ela está, ela lutou muito para aquilo. E pra gente, se é 1 milhão, por exemplo, 1 milhão para uma produção, né, que seja... Gente, não é nada esse dinheiro, porque é tanta gente que se envolve numa produção de 1 milhão que não sobra quase nada para ninguém. E depois é aquela vez e acabou. E o resto, e os outros dias do ano, tu faz o quê? Entende? Então, às vezes a gente que não tem esse dinheiro no banco acha que isso é muito dinheiro. Mas se a gente for parcelar tudo isso, né, com todas as pessoas que participam, por exemplo, num filme, que é o cinema, das coisas que eu conheço e que eu participei, é onde mais se envolvem pessoas. Pô, aquele monte de letrinha que aparece no final do filme que a gente sai e não olha, né? Isso. Ali, nossa, tem até tem um motorista que, se não fosse por ele estar ali presente, muitas coisas não aconteceriam. Ou seja, muitos empregos temporários, Muitos mas empregos, movimentação da economia. Exatamente. A gente às vezes esquece que quando a gente vê um filme, a gente assiste um filme, normalmente a gente lembra só do elenco principal, diretor, no máximo quem cuida da fotografia, mas existe toda uma equipe, como vocês comentaram. Nem o roteiro é lembrado, e nós ganhamos no Festival de Veneza agora com Ainda Estou Aqui, nós saímos vitoriosos com o melhor roteiro. E não é pouca coisa ganhar de melhor roteiro. Meu Deus do céu, é onde nasce a história. Exato. Quer dizer, a história vem de um jeito, depois ela é colocada no roteiro. De uma forma que vai engajar ou não. Mas até o que aparece na tela, cenário, figurantes, a gente esquece que figurantes são pessoas de verdade, elas também têm que ser pagas. Sabe que algumas cenas que aparece a orla da praia, a rua, os carros antigos, os Fuscas passando, foi locado empresas de carros antigos e fechado a rua ali do Rio de Janeiro. Foi feito tudo, não se usou computação gráfica ou imagens antigas de carros passando. Não foi feito tudo agora. Foi fechado a rua, foi locada a empresa dos carros e foi feito aquele momento de gravação. Olha só. E a gente falou bastante, focamos em Ainda Estou Aqui, né, que ganhou Globo de Ouro, tá concorrendo ao Oscar, mas existem muitos outros filmes brasileiros que concorrem e até mesmo ganham outros festivais, Foi Central do Brasil, se eu não me engano, que a gente estava comentando antes. Central do que Brasil, foi indicado que ganhou o Globo de Ouro em 99. Foi a Fernandona. Ela foi indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz, assim como a Fernanda. Ela não ganhou em 99, mas o filme ganhou. Central do melhor Brasil filme ganhou. Merecidíssimo, que nós brasileiros ainda não engolimos, que não engolimos apenas a Fernanda Montenegro não ter ganho, como Central do Brasil não ter ganho o Oscar, porque pra mim, é um dos meus filmes favoritos. Ali, primeiríssimo lugar. E é muito filme brasileiro, né? Muito... Claro, é de uma outra região do Brasil, mas a gente reconhece isso muito. Não, e tu falou filmes brasileiros, filmes gaúchos e filmes locais. Gente, aqui em Caxias tem uma produção de cinema muito forte. Muito grande. Eu mesma, depois do Até que a Música Pare, agora de outubro para cá eu já participei de uma outra fazendo um personagem secundário, e agora já tá rolando um outro que vai ser agora em janeiro, fevereiro a gente tá filmando, que é a produção local. E a gente não sabe, a gente não vai no cinema, a gente não assiste, a gente não, né? Então, parabéns pelo teu podcast.
mais uma vez eu preciso parabenizar vocês que estão levantando essa questão aqui dentro da nossa cidade. Tem muita gente que a gente pode conversar e ver que as pessoas também estão saindo. E é interessante ver o quanto a nossa região é procurada para ser cenário. Sim. Tanto de novela, quanto de filmes, quanto de curtas. Nós somos muito procurados aqui na Serra, especialmente, para fazer as questões de cenário. E poucas vezes para contar a nossa história. Então a gente teve o Até que a Música Acabe. Agora, que bom, porque foi muito, muito, muito a nossa história, né? Muito a nossa região. Depois disso, eu lembro do Quatrilho. Agora, outra que tem atingido... Eu te falei da Fernanda, que eu assisti essa semana, numa das entrevistas da Fernanda Torres, eu vi ela falando, pois é, porque a gente tem que vão assistir os filmes brasileiros e tal, né, que é muito legal. E aí ela falou, assistam Saneamento Básico. Esse filme é muito legal. E esse filme é muito legal. E é filmado em Bento Gonçalves. Santa Teresa. E nas regiões, e aliás ela se passa em Bento. Tem uma parte do filme que eles estão no centro. O cara fala, então eu vou pra Bento. Cidade. E é muito legal. A gente não pode deixar de assistir. Passando no YouTube. Nós temos filmes brasileiros com grande repercussão nacional, né? Como a gente estava comentando antes. Então, além da Central do Brasil, temos Cidade de Deus, Bacurau, Aquário, Tropa de Elite, Saneamento Básico. Esse Bacurau desse Bacurau do Kleber Mendonça. Esse cara também é bem famoso. Com a Sônia Braga. Isso mesmo, muito Bacurau bom. Foi forte, um filme forte, né? Nossa. Uma loucura. E, inclusive, agora, também, junto com Ainda Estou Aqui, tá no cinema. Não tenho certeza agora se tá no cinema, se vai sair. Não me lembro, certo? Mas o Alto da Compadecida 2. Tá em cartaz. Tá em cartaz, 25 anos depois do primeiro, né? Isso, que é uma obra de outra questão artística maravilhosa que a gente tem no Brasil, que é a literatura. Então, o Ariano Suassuna deixou aí um legado maravilhoso pra gente visualizar, que foi com esse filme, O Alto da Compadecida 1 e 2. E falando um pouco da literatura também, voltado mais... Não vou dizer o público infantil, porque acho que todo mundo passou por isso, passa por várias gerações, mas nós temos Chico Bento no cinema. Sim, e a Goiabeira. Filme, se eu não me engano, isso, e o terceiro filme da Turma da Mônica, né? Que agora acho que conta a história deles mais velhos. Isso. Que também já leva a criançada para a sala de cinema para já ir se habituando, né? Porque hoje também existe um receio de que a nova geração não vai mais ir pro cinema, vai ficar só nos streamings. Então, inclusive, isso é um tópico que eu queria abordar aqui com vocês. Os desafios do cinema brasileiro nessa época, não só do cinema brasileiro, mas do cinema mundial, nessa época onde existem muitos streamings. Os desafios para produção, os desafios para bilheteria de cinema, porque muitas vezes as pessoas ficam em casa só esperando o filme sair do cinema ali pra ir pro streaming, né? Então gera uma certa dificuldade nisso. Sabe que eu volto a falar do Coppola com essa tua pergunta, porque quando ele veio, até as pessoas que acompanharam ficaram um pouco admiradas. Porque ele disse, olha, quem não vê no cinema, não vai ver nos streamings, pelo menos por assinatura. Porque pode ser que entre, mas só por compra ou aluguel, né? Foi uma decisão dele, porque pra ele ele falou, dói muito na minha geração ver que as pessoas não estão mais indo no cinema. E eu não fiz toda essa produção para ela parar lá no catálogo de qualquer jeito e para as pessoas não irem prestigiar na telona. Então, esse é um exemplo de iniciativa que ele fez para não matar o cinema. Mas eu acredito que os streamings, agora eles estão sendo cada vez mais locais, né? Eles querem produções locais. A Max agora está lançando novela com atores brasileiros. Ano passado, vocês vão lembrar, teve uma série da Netflix com a Juliana Paz, que também bombou e foi uma produção Netflix Brasil. O Prime fez agora Maníaco do Parque, com atores brasileiros e uma história brasileira. Eu acho que os streamings estão querendo se aproximar também. Bom Dia Verônica, que inclusive é o Rafael Montes, que tá fazendo a direção de uma novela da Max, que vai estrear, acho que se eu não me engano, no mês que vem, que é a Beleza Fatal, totalmente brasileira. Mesmo, com a Giovanna Antonelli e tal. Ai, que legal. E no tá se abrindo um leque. Tem a... Ai, meu Deus. É a atriz de Nova Prata. Não. Não, peraí. Ai, meu Deus, tomara que ela não assista esse podcast. Vamos procurar o nome dela. Enquanto isso, eu vou falando o que eu acho... Imagino eu que possa acontecer com o cinema. Elisa Volpato. Me lembrei. Tá. Elisa Volpato, que tá no Até que a Música Pare, inclusive.
Qual era o personagem dela mesmo? Ela era sobrinha ela era sobrinha da Chiara. Né, filha que ela veio com um namorado italiano que tinha um ator italiano, inclusive. Do budismo. Isso. Tá, isso lembrei dela. A Elisa Volpato. Assim, o que eu imagino pro cinema futuramente? Eu imagino que o cinema vai virar uma experiência imersiva. Porque senão também não acho que o jovem vá comprar essa ideia, a não ser os que são mais das antigas, como eu sempre fui e tal, mesmo quando eu era jovem. Eu imagino que a gente vai um dia ir pro cinema com aqueles óculos, a gente vai participar de todo o momento, o cenário, tudo mais. Acho que vai mudar muito. Acho que vai mudar muito. Avatar, né? O Avatar que foi um plim ali. Eu acho que é interessante também lembrar que às vezes as pessoas elas não têm acesso ao cinema. Ou às vezes é difícil para que elas tenham esse acesso. Isso, bem lembrado. É importante caro, democratizar esse acesso. Às vezes até a disponibilidade dos filmes. A Noélia, ela comentou sobre o filme Megalópolis, do Francis Ford Coppola. Eu só consegui assistir esse filme porque eu fui até o Centro de Cultura Henrique Ordovás, aqui em Caxias. Porque nos outros cinemas, nas redes de cinema daqui, o filme não entrou em cartaz. Mas é ótimo que tu tenha ido no Ordovás, porque também é um espaço que, além de ser muito mais barato, e é muito mais diversificado. Tem uma entrega mais alternativa também. O catálogo de filmes que tem ali são muito variados, que não passaria num cinema em que a ideia do cinema, que também não tem problema nenhum ser desse jeito, é só um lazer e também de consumo, né? É um espaço mais onde tem lojas, então também o objetivo é um pouco outro. Já o cinema Henrique Ordovás, ele já é mais cultural, onde tem um centro de cultura, onde o coral ensaia, onde tem a companhia de dança, né? E aí é isso. Então, desculpa te interromper, a gente tá nos minutos finais aqui do nosso podcast. Eu queria, começando por ti então, Noelle, que tu falasse um pouquinho sobre o teu podcast, o Cinema em 5. E finalizando ali a tua fala, eu gostaria que tu deixasse uma indicação de filme brasileiro para os nossos telespectadores. Filme ou pode ser série também? Pode ser série. Então tá. Bom, então eu tenho um podcast, convido a todos pra dar um clique lá, dar um play pra mim no Spotify mesmo. Pode procurar como Cinema em 5. Por que Cinema em 5? Porque a pessoa sai dos 5 minutos que ela vai ouvir sabendo tudo que entrou em cartaz no cinema, tudo que tá de novidade nos streamings, algumas dicas também, alguns comentários. A gente já tava conversando lá nesse Cinema em 5 sobre a vitória da Fernanda Torres antes de ela ganhar, já fazendo as apostas ali. Então Cinema em 5, também tá no Instagram, @cinemaem_5. É um podcast semanal. É semanal, toda sexta-feira sai no finalzinho da tarde. Inclusive, a gente falou bastante da Cibele na época do festival. Eu ouvi, é bem festival gostoso de ouvir, porque assim, é papum. E aí... É papum, essa é a ideia. E é um podcast raiz, não é videocast, até porque eu não tenho ainda estrutura para fazer isso. Então, é áudio mesmo, áudio raiz. E assim, a gente conversa lá em 5 minutos. E por que... Desculpa. Antes de dar a indicação, fala para nós o porquê que tu quis fazer esse podcast. Pois então, boa pergunta. Sabe o que me fez fazer esse podcast? Eu escrevia bastante pro UOL, né? Pra falar sobre os filmes que estavam chegando, as séries que estavam entrando e tudo mais. E eu percebia que com todo mundo que eu conversava, a questão era, o que eu posso assistir? Mas o que tu tem alguma sugestão? Aonde? É na Netflix? É no Prime? Onde é que é? Cinema? O que tá passando no cinema? Então eu comecei, eu acho que precisa de um guia. De um guia que as pessoas entendam o que está acontecendo nessa semana e pelo seu perfil diga sim ou não daquilo, né? Gosto disso, não gosto daquilo. Tanto que às vezes eu dou algumas dicas de terror no podcast e os que gostam até riem, porque eu digo, olha, para vocês que gostam de terror, então já fica meio que, ela não gosta de terror, mas eu falo para você que gosta, tudo bem, pode gostar, vai lá, né? Mas assim, eu sugeriria de produções brasileiras. A Central do Brasil, para quem ainda não viu, principalmente os jovens, não pode perder essa oportunidade, tá? No Globoplay, isso aí não tem como fugir, tem que ver Central do Brasil. E uma produção de série que me marcou, brasileira, 100% brasileira, que também está no Globoplay, se chama Os Outros. Já tá na segunda temporada. Eu vi. A primeira é imperdível, fala assim de um jeito muito psicológico sobre questões que acontecem tanto com o ser humano
quanto na sociedade do Rio de Janeiro, principalmente. Então, eu dou essa dica aí que eu acho que não vai ser furada, não. Olha, porque é muito bom. Eu moro em condomínio, claro que não é nessa proporção. Não, mas é isso aí. É muito interessante. Os outros. Cibele, então, fala um pouquinho pra nós sobre a experiência de gravar o filme e como foi pra ti receber o prêmio do Festival de Gramado. Então. E a tua indicação depois, no final. Então, foi uma assim, eu como artista, eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter recebido esse convite como artista em função de estar experimentando um outro canal de arte, que é o cinema. Ali eu conheci a parte estrutural, né, de como funcionam as filmagens, daquilo que eu já gostava de ir no cinema, que era, assim, para mim, o meu lazer era ir ao cinema. E então, eu preciso agradecer às pessoas que me indicaram, né, o pessoal do Misericolone, que é um grupo de teatro aqui caxiense, que já tem mais de 40 anos, então eu acho que as pessoas devem conhecer também o Misericolone, que está já com 3 produções em andamento, né, que a gente continua fazendo, e também a Cristiane Oliveira, que é a diretora de teatro, de cinema, que já é o 3º longa dela, ela já tem outros 2 também que estão nos streamings, e então eu acho que também esse reconhecimento, né, eu a vida inteira trabalho com arte, com música, e assim a gente luta para ser reconhecido. Então o prêmio, o Kikito, que está aqui, lá de Gramado, além de estar divulgando o Até que a Música Pare, ele divulga outras coisas que eu também faço parte. Então eu digo que ele não é só meu, ele é de todas as pessoas que estão movimentadas ao meu redor, os meus colegas, as pessoas com quem eu trabalho a arte. Então, e a arte local, né, assim, eu acho que a gente precisa valorizar, digo muito para os meus cantores que quando a gente só pode receber o nosso público e ter o nosso público se a gente faça o papel de público também, né, a gente precisa ir assistir espetáculos de arte. Caxias mesmo está sempre muito cheio, que eu ouço as pessoas dizerem, mas não tem nada aqui. Gente, eu não tenho tempo acho tempo de ver quantas atividades a Secretaria da Cultura divulga, e fora os outros produtores de arte aqui da nossa cidade, né? Eu não sei se eu fugi muito da história, mas eu quero dizer que foi um prazer imenso. O nosso filme Até que a Música Pare, ele está no YouTube, no Prime, nas redes, né, que a gente fala de ir pro cinema. Ele já esteve em muitos cinemas do país, né, nas salas de cinema, mas continua agora então nos streamings para as pessoas poderem assistir e ver. Algumas pessoas mais de idade vão reconhecer pessoas do nosso meio aqui da região da Serra. Ele fala do talhão, que também seria um outro assunto de podcast que a gente poderia comentar. Mas muito obrigada pelo convite e assim, parabenizo sempre as ações de arte, que é o alimento da nossa alma, né, a arte. Então, parabéns a vocês. Muito obrigada. E a tua indicação de filme brasileiro? Até que a Música Pare. Até que a Música Pare. É isso aí, de Cristiane Oliveira. Vitor, considerações? Com Cibele Tedesco. Não. Sim. Então, para não ser tão egoísta, enfim, eu também quero falar um outro filme da Fernanda Montenegro, da Fernanda Torres, enfim, desculpa, Saneamento Básico. Ele também fala da região da Serra e também está no YouTube, que eu assisti esse fim de semana. Vitor, considerações finais? Acho que por hoje é só, Vitória. Agradeço a presença de vocês. Foi um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Agradeço, Vitor, por estar aqui comigo. E, então, agradeço a companhia de você, telespectador, que esteve aqui com a gente durante esses 40 minutos. E até o nosso próximo episódio.